Vamos então abrir a palavra do Senhor, Ruth 1, diz assim, Ruth capítulo 1. Nossa mensagem hoje será voltada às mães e filhos, obviamente, tá? Então vamos lá, tirar aqui breves meditações para as nossas vidas. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas. Por que irias, minhas filhas, né? Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instas para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, porém, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém
no princípio da cega da cevada. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, que história linda, a história de Ruth, a história que esse livro narra. Não sabemos exatamente quem o escreveu, mas certamente foi alguém inspirado por Deus, por se encaixar esta peça muito bem com o todo do Evangelho, com o todo da Escritura. Quero te pedir, ó Pai, que para que daqui saiamos com lições preciosas acerca da maternidade e também, Senhor, possamos sair com lições preciosas acerca de como filhos devem se portar diante de suas mães. Sê comigo para que a minha boca propale somente as tuas palavras, Senhor. Que eu possa ser instrumento do Senhor, que os meus lábios possam ser abençoados e abençoadores na medida que fale a tua palavra ao teu rebanho. Esteja com aquelas mães que estão com o coração quebrado, talvez por um filho que abandonou, um filho que largou a mãe, um filho que tem dado trabalho, que o Senhor venha consolar com esse texto, em nome de Jesus. Talvez, ó Pai, um filho aqui esteja aflito por não saber como proceder diante do sofrimento de uma mãe. Que o Senhor venha orientar na Tua palavra, Senhor, por amor do Teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante como nós dividimos a Bíblia nessa sequência que nós temos aqui, né? Se você pegar a sequência que você tem na Bíblia, que é a mesma que eu tenho, por exemplo, o Ruth vem depois de Juízes e antes de Samuel, né? Então, essa é a sequência que a gente chama de sequência histórica. No Ocidente, é comum fazer essa divisão, uma divisão histórica dos livros da Bíblia, né? No Ocidente é muito comum. Mas há uma parte do Oriente, particularmente para um judeu, né? Essa não é a divisão mais comum da Bíblia. A Bíblia não segue a mesma divisão que nós temos aqui. Eu não estou falando isso para você pegar a sua Bíblia e jogar fora e dizer, pastor, não presta, a minha divisão não presta, então eu não quero mais a Bíblia. Pelo amor de Deus. Não é esse o meu intento. Mas o que eu quero ressaltar aqui em caráter introdutório é que, como a Bíblia hebraica foi montada, ela tem lições muito importantes para nós tirarmos. Tá bom? Por exemplo, na Bíblia hebraica, o primeiro livro do Antigo Testamento é o livro de Gênesis. Quem sabe qual é o último livro na Bíblia hebraica? Ninguém sabe? Sabe que o hebraico ele é lido da direita para a esquerda, né? Quando eu entrei no seminário, quase que eu fico louco com o hebraico. Uma das coisas mais difíceis. Qual é o último livro da Bíblia hebraica? Gênesis? Não. Gênesis é o primeiro. Qual é o último? Não, é lido da direita para a esquerda. É a frase que é lida da direita para a esquerda, não do último, a frase, né? A palavra é lida da direita para a esquerda, né? As letras são... Qual é o último livro do ano? Ninguém sabe. Malaquias não, é a nossa sequência. Na Bíblia hebraica, né? Qual é a sequência? Na Bíblia hebraica. Nenhum chute? Crônicas. Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Tá? Então, seria segundo crônica, mas no hebraico não existe isso. Primeiro, segundo, não. É um livro, né? O livro de crônicas. Então, é o último livro da Bíblia. Para você ver como já tem uma diferença, né? Que o nosso é o quê? Malaquias. Né? Se você seguir a Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica na divisão ocidental histórica, né? Seguindo o padrão histórico. E a Bíblia hebraica segue que padrão? Padrão pactual. Entendeu? A divisão é dividida pactualmente. A doutrina do pacto, sempre eu uso essa expressão, né? Filho do pacto, filho da aliança. O que é aliança? Aliança é pacto. É o acordo que a teologia que os presbiterianos defendem, que diferencia de qualquer outra teologia que existe por aí, né? Os reformados, né? Não só o presbiteriano, mas os reformados, né? De maneira geral, defendem a doutrina do pacto, a doutrina da aliança. O que é isso, pastor? É entender que de Gênesis a Apocalipse, Deus se relaciona com o ser humano como? Pactualmente, fazendo acordo com eles. Deus se relaciona pactualmente. Não foi isso que Deus apareceu para Adão e fez o quê? Um pacto com ele. E a cláusula era, não coma do fruto, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer.
Entenderam? Isso então é a maneira de Deus se relacionar com o ser humano. Deus é um ser pactual. Qual é a prova disso? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode pensar assim, Deus estava no céu sozinho, chorou, ficou triste e criou o universo. Não, ele sempre teve com quem? Se relacionar. Por que você quer se relacionar com alguém? Também, mas por que não é bom que o homem esteja só? É porque Deus fez o homem um ser social, um ser pactual. Um ser humano quer se relacionar com alguém. Não só para casamento, mas acordo, vai comprar, vai aprender, vai para a escola. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Teve um movimento, irmã Fátima, no quarto século, chamado movimento monástico. Né? E 2 tipos do movimento monástico. A gente chama de monasticismo eremita, que é o indivíduo que foi lá para o deserto, ficou lá, sozinho. Ele achava que ia viver bem. Mas não vive. Porque Deus... Qual é o resumo da segunda tábua? Amarás o teu? A quem você vai demonstrar amor se não tiver um próximo? Entendeu? Só para si mesmo? Tem esse egoísmo. Então, o ser humano é um ser o quê? Pactual. Por quê? Porque Deus que fez, o homem é um ser pactual. Então, do início ao fim, Deus se relaciona com o homem pactualmente. Então, a Bíblia ela é dividida no hebraico pactualmente. Por exemplo, o primeiro livro é o Gênesis. Entendeu? O primeiro livro de Gênesis. O último é o Apocalipse. Na Bíblia hebraica, então, isso é, no entendimento do judeu, isso é a introdução e a conclusão da obra. É por isso que não precisa, só um minutinho, irmã, não precisa de nenhum livro, eu não preciso de nenhuma igreja para dizer o seguinte, olha, os livros da Bíblia são tais, 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 tais. Não, eu não preciso disso, porque a Bíblia se completa. A gente chama de figura de um quiasmo, né? Um X. Porque o qui é uma letra do nome Christos, né? Que a ideia, parece um X. Né? O quiasmo é a Bíblia, ela se completa perfeitamente. Você não bota nada e nem tira, porque se você botar, você desmancha o todo. Se você tirar, você desmancha também. Então a Bíblia ela é montada num quiasmo. Tá? Eu vou passar para a irmã aqui e eu continuo. Diga, irmã, pode falar. Sim, com certeza. O microfone depois, irmão. Com o quê? Tá bom. Esse aí é uma aula. A parte, tá bom? Isso é uma aula todinha. Como foi compilado o livro da Bíblia é uma aula. Mas, em linhas gerais, irmã, é isso que eu estou explicando. Os livros na mente do judeu, eles foram compilados levando em conta a teologia pactual, né? Como Deus se relaciona com um povo. E aí segue uma ordem tanto quanto diferente, que completa a Bíblia, que mostra como a Bíblia se completa. Por exemplo, a introdução é Gênesis, né? A conclusão é Apocalipse. Você tem uma comparação direta, o Antigo e o Novo. Todo livro do Antigo tem um correspondente no Novo, todo ele. Todo ele tem um correspondente novo. Por exemplo, você tira Gênesis, fica o quê? No Pentateuco? 4 livros. Quais são os livros? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No Novo Testamento você tem o quê? 4 evangelhos. Interessante que o livro de Êxodo começa com a história de uma criança que quer matar. Não é verdade? Como é que começa Mateus? No Novo Testamento? A história de uma criança que quer matar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Conta basicamente a mesma história. No Antigo Testamento, basicamente a mesma história, 4 livros. Vocês estão entendendo? Eu vou trazer uma aula, já prometi que vou trazer uma aula da formação do cânon. E principalmente trazendo essa ideia pactual, porque se a doutrina do pacto é tão cara para nós devemos levar em consideração essa divisão. Mas o que isso tem a ver com Ruth, né? O que essa divisão hebraica tem a ver com Ruth? Porque no livro hebraico, na Bíblia hebraica, Ruth vem depois de Provérbios. Eu já disse isso também para as mulheres. Ruth vem depois de Provérbios. Porque o Provérbios termina com uma pergunta: mulher virtuosa, quem achará? E Ruth é um exemplo de uma mulher virtuosa. Isso o próprio Boaz diz. O que Boaz diz? Hein? O que Boaz diz? Manda lá o microfone lá para ele, irmão. O que Boaz diz? E todo mundo sabe que tu és o quê? Mulher virtuosa. Mulher o quê? Virtuosa. A mesma expressão hebraica que termina. Então, para você ver como a divisão ela faz todo sentido.
Você tem Lamentações. Depois de Lamentações, você tem Jó. Qual é a maior lamentação que você tem na Bíblia? Jó. Então, você vê uma sequência que faz muito sentido, tá bom, para nós. Então, eu estou dando essa introdução da divisão do cânon para mostrar que Ruth, ela vem como uma expressão de sabedoria que em Provérbios terminou com a pergunta: mulher virtuosa, quem acharás? E essa mulher virtuosa foi uma mulher virtuosa por quê? Porque ela soube lidar com uma das muitas virtudes delas, é porque ela soube lidar com sua mãe. A sua sogra, que se tornou para ela uma mãe, ela adotou como mãe. E também Noemi a adotou como filha. Você vai perceber por quê e em que termos isso se dá dentro do livro de Ruth. Tá bom? Daí daqui então que eu quero tirar as nossas aplicações. Diga, irmão Montgomery. Pastor, lembrando que a Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento, né? Irmão, a Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento, mas a mente do judeu, né? Comparando o Antigo com o Novo. Não. E o Antigo Testamento foi escrito em que língua? Aramaico. E hebraico. E hebraico. O hebraico ou aramaico, né? Boa porção em aramaico, boa porção em hebraico, tá, irmão? Mas o judeu é um indivíduo que entende muito bem a Bíblia. A divisão do cânon do Antigo Testamento. E pegando a divisão dele, fazendo a comparação com o Novo, nós temos o casamento perfeito, sem poder colocar nenhum livro, nem tirar. Há uma acusação aí que dizem que a igreja, quem decidiu quais são os livros da Bíblia foi a igreja. Não, a igreja reconhece. Ela reconheceu que se ela tirar desse conjunto alguma coisa, e se ela colocar, vai dar errado. Entenderam? Viu, irmão Montgomery? Muito embora seja, a divisão dele é que faz a comparação com a do Novo. Tá bom, irmão? O Novo foi escrito em que língua? Grego. O grego? Muito bem. Só o irmão sabe? Ou é porque ele estava com o microfone na mão? Porque eu estou com o microfone. Tá. Esse é humilde, rapaz. Vamos lá, irmãos. Vamos para Ruth aqui. Então, Ruth, o livro de Ruth, então, irmãos, é um poema mesmo. Um poema belíssimo. Mulher virtuosa, quem achará? Aí vem, então, uma maneira, não é uma linda poesia, um romance. Um romance mesmo, um romance dos mais lindos que nós podemos ver. Muito melhor do que Hollywood, muito melhor do que qualquer filme da Netflix, qualquer série da Netflix. Você tem aí essa poesia, esse poema belíssimo da parte do próprio Deus. Por que eu digo isso? Volte seus olhos, então, para o versículo de número 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Mãe é um ser que nós precisamos cuidar muito bem e que nós, infelizmente, como esposos, como filhos, não sabemos cuidar. E uma das demonstrações de não saber cuidar dos nossos filhos, irmãos, e das nossas mães, desculpa, das mães e das esposas, que são mães também, uma maneira de não saber é o homem sendo irresponsável para com o cuidado dela. E, infelizmente, esse homem, como era o nome do homem aqui que foi embora da terra? Como era o nome dele? Elimeleque. Deus é rei, essa expressão significa. Quando você vê a palavra El no hebraico, significa Deus, né? Daniel, Ezequiel, né? Já perceberam isso, né? Vem de Elohim, né? Elohim, Deus. Então, essa expressão, Elimeleque, Deus é rei, né? O homem tem um nome bonito, um homem, tá? Deus é rei. Quem é que não quer botar um nome? Talvez aí até se tiver alguma mulher grávida, não sei, né? Já pastor, pois esse aí vai ser o nome do meu filho. Elimeleque, né? Elimeleque. Aí você diz assim, porque o nome é bonito, né? O nome é bonito. Significado excelente. Porque assim, hoje em dia, se bota o nome dos filhos, porque não é um ator. É o ator, o jogador de futebol. Aí às vezes o camarada bota o nome de jogador de futebol do Barcelona, que tem nada a ver conosco, mas bota. Né? Hoje em dia está na moda botar o nome dos filhos de pessoas antigas. Mais antigas, né? João, Maria, José, e assim
por aí. Tem uns que não querem de jeito nenhum, né? Mas vão. Ele está na moda, não está? Está na moda. Nesse período, se colocava o nome do filho, um nome assim que você pensava bastante. A relação daquele nome com a relação daquele indivíduo pactualmente com Deus. Então, Elimeleque. Mas a despeito desse homem ter um nome muito bonito, ele não soube cuidar da mãe que tinha dentro de casa. A sua esposa chamada Noemi. Noemi significa o quê? Alguém sabe dizer? Hã? E agradável. O que mais? Muito bem. Doçura. Talvez aí, mais um nome bonito, né? Para você botar numa filha. Noemi. Doçura. Doçura. Mas aqui, o autor e Deus, acima de tudo, está fazendo um trocadilho com as palavras. A mulher que é doçura, disse, de doçura não tenho nada, meu nome vai ser Mara, que quer dizer o quê? Amargurada. Amargura. Amargura. E de onde foi que veio a amargura dessa mulher? Do mau cuidado que o homem fez da mãe que tinha dentro de casa. Quem era ele? Elimeleque. Qual foi a falta de cuidado dele? Por favor, veja comigo aí, irmãos. Nos dizem que julgavam os juízes, ou seja, se você ler Juízes 6, 7, foi um período de quê? De fome. Se você ler Juízes 6 e 7, período de Gideão ali, você vai perceber que teve o quê? Fome. Então, possivelmente, esse pessoal aqui viveu no dia dos... Possível não, está aqui. Dia dos juízes. Dia dos juízes, período de fome. Agora, na hora que bateu a fome, na hora que bateu a dificuldade, o que o homem fez? Fugiu. Chamou a família para fugir. E qual é o erro disso, pastor? Jacó saiu da terra. Abraão saiu da sua terra. A grande diferença foi porque Deus botou esse povo naquela terra e disse o seguinte: mora aí dentro. E na primeira dificuldade, o que Elimeleque fez? Pegou a sua família, a sua esposa, e levou para onde, irmãos? Para morar com um povo que era inimigo do povo de Deus, os Moabitas. Quem são os Moabitas? Aquele povo que impediu a saída do povo de Israel do Egito. Esses são os Moabitas, povo inimigo de Deus. Irmãos, o homem tem uma responsabilidade muito grande dentro de casa. Inclusive fazer a mãe feliz, a mãe da casa, a mulher da casa feliz. Você que é homem, aprenda juntamente comigo que nós somos responsáveis pela felicidade. Esse homem saiu de casa, levou a família para um risco. E tem muitos homens que levam sua esposa, as mães de casa, para arriscar. Sofrer risco. Como é que pode, pastor, um homem levar a sua esposa, a mãe da casa, para sofrer riscos? Não levando para o lugar onde Deus quer que a família fique, mas levando para lugares onde Deus não é adorado. Terra de Moabita. Quantos homens aqui preferem até levar hoje a sua mãe num restaurante do que levar na igreja? Quantos? Quantos não vêm, inclusive, à igreja porque acham que há lugar melhor para oferecer para sua mãe do que a própria igreja? Por que não oferecemos um café hoje pela manhã aqui, irmãos? Porque o melhor lugar para você trazer sua mãe é para a igreja, para ela ouvir a santa palavra do Senhor, o maior presente do mundo. Para sua mãe. Dê o evangelho para ela. Se sua mãe não conhece o evangelho, fale do evangelho para ela. Isso vai ser o maior presente. Agora, não seja como Elimeleque, na primeira dificuldade, na hora que apertar, pastor, sabe de uma coisa, eu vou tirar minha família da igreja. Porque isso corresponde a ele tirar do redil do povo de Deus. Elimeleque, vivendo na terra que Deus mandou, e olha que era um homem rico, a coisa só fez apertar um pouquinho. Ele era rico. De onde é que só tira que eles eram ricos? Noemi vai dizer, eu saí farta da minha casa, e agora estou voltando pobre. Não me chame de doce, mas de amargurada.
Ah, pastor, eu dei para minha mãe uma caixa de bombons da Cacau Show. Eu quero saber se você deu o evangelho para sua mãe. A doçura, o que vai adoçar o coração da sua esposa enquanto mãe, o que vai adoçar o coração da sua mãe e você que é filho, não é a caixa de bombons. Você pode até dar uma caixa de bombom de chocolate, porque ela vai gostar. Eu é que não gostaria, mas ela vai amar. Ela vai amar o bombom. Mas lembre-se, o que vai adocicar a vida da sua mãe é o evangelho de Cristo Jesus. Entenderam? Sim ou não? Veja que tipo de presente você tem dado hoje. E uma pergunta, você tem amargurado a vida da sua esposa? Ela tem vivido uma amargura? Coisas amargas são ruins, né? Por isso que gente gosta de coisa doce. Quando eu me lembro de coisa doce, eu me lembro do irmão Flávio. Ele gosta de doce. Ele gosta de doce. Mas muita gente gosta de doce aqui. Jiló é amargo. E a primeira vez que eu comi jiló, irmã, que eu consegui comer foi na sua casa. Porque você botou um negócio azedinho lá, que até que foi, mas o bicho é ruim. Desculpa aí os mineiros que são giloseiros, né? Mas assim, o jiló, você come o jiló, tá, amargo. Então eu vou adocicar a vida da minha mãe. Evangelho. A minha esposa, evangelho. Traga ela, não leve ela para a terra de Moabe. Traga ela para a terra prometida. Não estou dizendo que é pecado levar sua mãe no restaurante, é pecado levar sua mãe para comer uma pizza, que é pecado almoçar com sua mãe. Não. Mas eu estou dizendo que o maior prêmio que você pode dar para sua mãe é viver com ela na terra do Senhor, junto com o povo de Deus. E que não sejam as dificuldades da vida que façam nós fugirmos desta responsabilidade. Amém? Falo principalmente aos homens. Cuidemos das nossas mulheres enquanto mães. Adociquemos a vida delas. Adocemos a vida das nossas mães, das nossas mulheres. Amém? Ainda ele vai dizer, no versículo de número 2, ele vai dizer assim, este homem, né, se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Aqui então começa a razão da amargura de Noemi. Ela saiu da sua terra. E, irmãos, claramente esse texto mostra que foi um erro de Elimeleque ter saído da terra, porque Deus disse, quero vocês morando aqui dentro. É diferente da peregrinação de Abraão, Isaac, Jacó. É diferente da peregrinação deles. Eles já tinham chegado na terra, Deus já tinha dito, aqui é a terra de vocês, não saiam dela. Eles saíram da terra na primeira dificuldade que veio. E aí, então, a amargura dessa mãe, a maior amargura dela, né, estava onde? No fato de que ela saiu de casa e ela perdeu o quê? Primeiro ela começa perdendo quem? O marido, Elimeleque, o próprio morreu. Depois ela perde quem? Os 2 filhos. Irmãos, pior do que esse daqui, só a história de Jó. Pode olhar na Bíblia. Pior do que essa daqui, só a história de Jó. Mulher estava feliz, porque é isso que nós precisamos entender, que muitas vezes as mães e as mulheres, elas só querem a felicidade. Ela não precisa de um lugar muito rico, bonito, extraordinário. Mulher crente, bíblica. Mas ela precisa de quê? Do amor, não é? Sim ou não? As mulheres aí podem responder mais. Sim ou não? Amor, cuidado. Não é não, irmão? Quem é mãe aí? Levanta o braço. Não é isso que vocês querem, não? Mais do que dinheiro? Mais do que casa? Porque a mulher pagã, ela quer casa, dinheiro, só isso. E a mulher cristã, ela quer viver bem, quer ser amada, quer viver tranquilamente. Ela não quer botar a vida em risco. Ela não quer aventuras. Ela não quer perder o marido. E nem quer perder os filhos. Porque ela é mãe bíblica. Mãe segundo o coração de Deus. Ela não quer nada de extraordinário demais. Ela quer apenas ser cuidada. E Elimeleque fez tudo o contrário e trouxe a amargura. A razão da amargura que essa mulher perdeu quase todo. Na verdade, perdeu todo mundo que ela tinha. Ficaram apenas as noras e, eu vou dizer,
por que essas mulheres, ou pelo menos uma, considera ela até como mãe mesmo. Essa aqui é filha de verdade. Versículo 4 diz o seguinte: os quais casaram com mulheres moabitas, os filhos, né? Antes. Olha a amargura de alma. Se os filhos de Elimeleque, antes dos filhos morrerem, Malom e Quiliom, antes deles morrerem, eles se casaram com pessoas que não eram filhas, com mulheres que não eram filhas de Deus. Casaram com o quê? Com moabitas, inimigas do povo de Deus, que não deixou o povo de Deus passar quando estava saindo da terra do Egito. Como nós vamos ver lá no livro de Êxodo. Então, é inimigo. Outra coisa que, irmãos, é interessante, que parece até que a mãe sofre mais do que o pai em relação a isso. A mãe se preocupa mais se o filho vai casar ou não com a moça crente. É interessante isso. Por quê? Porque, infelizmente, as mães são mais piedosas do que os pais. Quem é que vem mais para a reunião de oração? Quem vem mais para a reunião de oração? Mães. Por quê? Será que mãe tem mais tempo? Chega em casa, ele ainda faz tudo. E, infelizmente, ainda nós reclamamos. Vocês estão vendo como os valores estão absolutamente invertidos? Quem era para cuidar mais do lar éramos nós, e a nossa esposa cuida muito mais do que nós. Entenderam? E o que essa mulher vê aqui de amargura é que seus filhos casam com mulheres moabitas, não adoradoras de Deus, Deus de Israel, o Deus vivo. Graças a Deus, que em sua providência, Deus acabou convertendo uma delas, chamada Ruth. Como Deus converte em diversos outros casos, pela sua misericórdia. Mas a amargura dessa mulher está não somente no fato dela perder o seu esposo, não somente sair de casa, mas perder o seu esposo, mas também ver seus filhos casando com pessoas que não são do povo de Deus. É triste, muito triste, porque eu cresci com alguns colegas na igreja presbiteriana e vi colegas casando com moças ímpias. Irmãos, eu não vou. Eu poderia citar aqui 1% que casou com mulheres ímpias, voltou para a igreja. 1%. Colegas meus, estou falando porque eu sou homem. E cresci com colegas que casaram com mulheres ímpias, mas tem o outro lado, mulheres crentes que casaram com homens ímpios. E essas também não voltaram. Ou a porcentagem é pequena, tanto quanto a porcentagem do homem. Então, a mãe se preocupa com o casamento da filha, dos filhos. Quer ver a prova disso? Abre no capítulo 3, por favor. Deixa eu só, antes de ler aí o capítulo 3, eu vou ler um pedaço do capítulo 3, tá? Versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha? Mais forte, minha? Por que minha filha? Porque ela já tinha, a essa altura, adotado essa moça como uma filha. Era nora, mas agora se torna filha, até porque ela perdeu os dois. Malom e Quiliom morreram. Agora a única filha que ela tem é Ruth, porque a órfã foi embora. A princípio, a órfã até disse assim, que eu fico contigo. Mas ele disse, não fica não. Aí ela foi embora. Agora, Ruth fica na casa e a responsabilidade que Noemi sente como mãe é de arrumar um casamento para a sua filha. Ele disse, eu vou casar minha filha. Toda mãe que ama a sua filha quer casar bem a sua filha. Sim ou não? Mais forte. As mães aí agora. Sim ou não? Isso é mãe de mulher, você quer seu filho, sua filha, com certeza. E filho, preste atenção, a opinião da sua mãe, do seu pai, é importante sim, desde que seja uma opinião bíblica, porque tem pai e mãe que diz o seguinte, meu filho, esse aí não tem dinheiro. Tem ou não tem? Não dá, filho, não dá. Você já viu que ele não te ama, não tem dinheiro, infelizmente. Isso aí, infelizmente, é uma realidade. Agora, olha a mãe que ama a filha. Versículo 3. Disse Noemi, sua sogra, minha filha,
Não hei eu de buscar-te um lar para que sejais feliz. Ou seja, não é responsabilidade da mãe dar um lar feliz para a filha? Sim ou não? Mãe, preste atenção, por favor, em Cristo Jesus. É sua responsabilidade dar o melhor casamento do mundo para o seu filho. Filho, preste atenção. Ouça sua mãe cristã quando diz: essa não dá certo, esse não dá certo. Entenderam? Sim? Sim ou não? Então o sim está muito fraco. Muito fraco. Estou preocupado. Versículo 2 diz o seguinte: ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Não é ele um da nossa linhagem? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Aí ela vai dar dicas às mulheres que estão aqui estudando comigo no sábado, né, no departamental. Eu citei esse texto dias atrás. Uma mulher, uma mãe, dando as dicas para uma filha arrumar um bom marido. Quais são as dicas? Vamos lá. Primeiro, versículo 3. Toma um banho, minha filha, banha-te. Não é? Sim ou não? Porque, irmãos, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, vai me dar a mulher que Ele quiser. Então eu não preciso fazer nada. Espera aí, minha filha, vá tomar um banho. Meu filho, também, porque tem homem que vai fedorento para o encontro, né? Tem homem que vai lá todo fedorento. Acha que é só a mulher que tem que tomar banho. Aí vai lá todo fedorento, aí eu vou. Ela está dando uma dica. É minha filha, eu tenho responsabilidade. Então, primeiro o quê? Toma um banho, banha-te. Depois, unge-te. Nos nossos dias passa um perfume, né? Porque o óleo tinha esse cheiro. Unge-te. Passa um óleo na cabeça. Se fosse hoje, faça uma chapinha, né? Mais uma chapinha aí, né? É porque a ideia do óleo mesmo é que ele assentava o cabelo da mulher. A soberania de Deus não anula a responsabilidade. Mas de quem era a responsabilidade? Da mãe trazer para a filha uma mulher. Agora, em nenhum momento ela diz, olha o que ela diz, e põe os teus melhores vestidos. Ela nunca diz, põe uma mini saia, põe um decote nos seios. Ela não diz isso, irmãos. Que infelizmente tem mãe, a menina com 2, 3 anos de idade, botando roupa curta na criança. Coisa mais ridícula, mais feia do mundo. Para ímpio, imagino para crente. Porque essa mãe aqui, pensa numa mãe de verdade, que sabe arrumar filha bem para arrumar um marido digno. Ela não diz, vai lá e faz assim, assim, assado. Não, veste-se desse jeito, ilícito. Não, minha filha, põe o melhor vestido. E aqui não é uma inferência para o movimento que diz que mulher não pode usar calça. Não existia calça nesse período. O que existia eram vestidos. E ela então diz, põe os teus melhores vestidos. E desce a eira, porém não te des a conhecer ao Senhor até que tenha acabado de comer e beber. Ou seja, depois de um momento em que ele estiver satisfeito, isso é momento certo, estratégico para você chegar. Ele está feliz. Depois da alimentação, ele está feliz. É o momento certo para você se achegar a ele. Volta lá os seus olhos para o capítulo 1. Né? O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que a mãe, segundo Deus, né, ela tem a responsabilidade de arrumar um filho, ou vai ser um filho, um genro, né? Ou um esposo para sua filha, digno. Digno. Não é qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, não me refiro a questões pecuniárias, né, irmão? A recurso financeiro, status social. Eu estou me referindo a ser crente. Arrume um rapaz, uma moça crente. Uma moça que cuide de casa e um rapaz que trabalhe. Um rapaz que trabalhe. Isso não quer dizer que a moça não possa trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a principal função de trabalho é do homem. Essa semana, se você ver a pastoral que escrevi sobre a mulher, a missão de mulher. Nós temos 3 mandatos, mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. O mandato cultural diz mais respeito ao homem, seja, trabalho, cultivar e guardar. O trabalho
o social, mas a mulher, multiplicai, enchei a terra, o cuidado da família, e Deus lhe deu no seu ventre o poder de gerar filhos. Uma bênção. Irmão, ser mãe é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Perder filhos não é fácil. Você imagina então a vida de Noemi, o quanto estava amargurada. Ela perdeu filhos, mas ela ganhou uma filha que Deus lhe deu como um presente. Porque é assim que Deus faz. Nos momentos de maior amargura da nossa vida, Ele é a doçura que adoça a nossa vida. Amém. Veja ainda comigo o versículo de número 6, desculpa. Já morreram Malom, Quiliom, ficando ali a mulher desamparada e seus 2 filhos. Aí o versículo 6 claramente é a situação que ela viveu, né? E então ela diz que ela voltou da terra de Moabe porque ela ouviu que o Senhor lembrou-se daquela terra. Que terra é essa? Que terra é essa? Belém. O que significa Belém? Terra do pão. Terra do pão. Que tinha faltado pão e agora Deus dá pão de novo. Pão de novo. Tinha faltado escassez porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é que sustenta. Deus é que dá. Nós precisamos mais de Deus do que da terra em si. É de Deus que nós precisamos. Então, ela volta para Belém, mas é dito no versículo 7, saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma para a casa de sua... Por que ela disse da sua mãe? Não é correto dizer pai, ainda mais na cultura judaica, na cultura hebraica. Não é correto dizer, né, pai, não? É. Entretanto, a ideia da expressão mãe aqui, a ideia de que a mãe volta lá para casar novamente. Porque tua mãe vai preparar você para o casamento. Porque a mãe, como exemplo, preparava a filha para que ela fosse uma boa esposa. É isso que a mãe deve fazer, né? Não é preparar uma escrava, não é isso. Mas preparar uma esposa. Que seja fiel ao seu marido, que cuide das coisas de casa, que cuide do seu esposo. Entendeu? Isso tinha muito. Eu ainda peguei um pouquinho disso quando eu vi a minha avó preparando minha mãe, e até pessoas que ainda moravam lá na casa da minha avó ainda preparou muito, né? Tinha ainda até aquela ideia de que a minha avó ensinava a minha mãe a fazer uma Maria Isabel, por exemplo, né? Para que ela pudesse fazer para o seu marido. Entendeu? Isso não existe mais, né? Infelizmente, tá cada vez... Não, minha filha, não estou preparando para cozinhar, não, basta. Você está doido? Quer ser profissional, ganhar muito dinheiro. Sim, isso é importante. Mas veja bem, a coisa mais importante, a função principal da mulher é cuidar do seu lar. Cuidar do seu lar. Isso não anula o fato dela poder trabalhar, pelo amor de Deus. A mulher virtuosa está lá em Provérbios 31, dizendo que ela faz negócio dentro de casa, ajeita as coisas e ainda faz fora. Trabalha. Entendeu? Basta você ler lá Provérbios 31, tem lá. Não é pecado a mulher trabalhar, mas a função dela, enquanto mãe, é cuidar da sua família. Se o trabalho impede, ela não pode realmente trabalhar, porque está impedindo a sua função principal, natural, que é cuidar da sua família. E o homem precisa trabalhar. O homem precisa trabalhar. Vai namorar? Um dia desse eu estava na programação da Federação de UPAs e, de repente, me fizeram essa pergunta. Pastor Rogério, e adolescente, pode namorar? Ele disse, ele já trabalha? Se ele já trabalhar, se ele já estiver preparado para poder sustentar a família, né? Porque vai namorar para casar. Se ele não sustenta nem ele mesmo, então não pode. Então, peraí, meu irmão, vá trabalhar, vá estudar, para poder ter condição, namorar e sustentar a moça. Entendeu? Sim ou não? Cuidado, irmãos, que tem alguns namoros bem precoces, né? Menino com 12, 13 anos, quer namorar. Cuidado com isso. Eu não estou dizendo que é pecado um adolescente namorar. Não, Maria era adolescente quando teve Cristo. Mas casada, né? No relacionamento com José. Fruto do Espírito Santo, depois Deus chamou José para fazer parte desse casamento, porque ela não teve relação com ele. Antes de Cristo nascer. Depois, obviamente, sim, né? Tanto que teve outros filhos. E aí, então, o versículo 9 vai dizer assim,
o Senhor vos dê que sejais felizes. Vamos lá, volta para a sua casa, o Senhor vos abençoe, Deus seja benevolente com vocês. Ela beijou-as, elas, porém, choraram e disseram, não iremos, de jeito nenhum. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, eu não tenho mais não tenho mais filho não, eu não tenho mais como casar. E ainda assim, se eu casasse, ainda hoje, vocês iam esperar os meus filhos crescerem para casar com ele? Não faz sentido. Então, cada uma vai para a sua casa. Mas teve uma aqui que amava essa mulher como se fosse a sua própria mãe biológica, né? Veja aí, por favor, versículo de número 12, diz, tornai filhas minhas, ide-vos, versículo 13. Você não tem como esperar as crianças crescerem, versículo 14. Então, de novo, choraram em alta voz, órfã se partiu, mas Ruth ficou. Agora, verso 15, todo mundo junto, vamos lá? Verso 15, disse Noemi, eis, a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus, viu, aos deuses pagãos, voltou para adorar em Moabe, para você não ter dúvida que os moabitas são adoradores de deuses estranhos. Aí, então, o que é dito? Mais, também tu volta após a tua cunhada. Agora todo mundo junto, verso, só os filhos, vamos lá? Disse, porém, Ruth, não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o teu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ah, que filho diz para a mãe isso hoje? Hein? Irmãos, nesse exato momento, Ruth estava dizendo, eu sou tua filha. Não me trate mais como se eu não fosse. O que acontece hoje é que muitas vezes a mãe, com muito carinho, traz os filhos para a igreja. E os filhos vão crescendo um pouquinho e dizem o seguinte, não vou mais não. Não quero mais não. É o contrário do que Ruth disse. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu pouso. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Isso aqui é um filho de verdade, que diz para uma mãe. Mãe, eu te amo. O teu Deus é o meu Deus. É o maior presente que você pode dar para sua mãe. E eu peço a Deus para que os filhos das mães que aqui estão, que ainda não estão na igreja, façam um dia isso. Mãe, eu quero ir para a igreja contigo. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. A tua igreja é minha igreja. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a maior prova de amor que uma mãe quer ouvir dos seus filhos. Que mãe não fica feliz, mãe crente, não fica feliz no dia que seu filho faz a pública profissão de fé? Dizendo, confirmando aquilo que um dia ele fez, você fez no batismo. Porque batismo não é pública profissão de fé, as pessoas confundem. Batismo é inclusão no pacto. Profissão de fé, a pessoa vai quando ela crescer. Aí ela vai com os próprios pés dela, com a boca aberta dela, ela diz, eu creio, é verdade, naquilo que os meus pais um dia prometeram. Eu hoje prometo. Eu. É o que um judeu fazia naquele que é conhecido como Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Que era um período de 12, 13 anos, mais ou menos, quando um adolescente hebreu ia para a frente da igreja e fazia aquilo que corresponde à pública profissão de fé. É chamado de Bar Mitzvah, né? do hebreu. Então, é a maior coisa, a festa mais bonita do mundo. Quer dar um presente para sua mãe? Adore a Deus juntamente com ela. Cultue a Deus. Chame sua mãe para orar com você em casa. Quantos aqui fazem culto familiar, irmãos? Seja sincero. Não adianta a gente mentir, porque do lado está aí a esposa, o esposo, o filho. Tem culto na sua casa? Tem uma coisa que tem me preocupado em relação à nossa igreja. Será que tem culto nas famílias? Será que o filho diz que Deus é Deus da mãe, em casa também? Será que a mãe chama os filhos para orar? O pai, que é o cabeça, faz o culto da família? Medita-se nos sermões durante a semana. Dizia um puritano que
que um sermão meditado vale muito mais do que 1000 sermões não meditados. Ou seja, se você só ouvir o sermão e não meditar durante a semana, ele vai servir muito pouco para você. Mas se você anotar o sermão, se você meditar naquelas palavras, e você passar a semana ruminando aquilo, mastigando, comendo, se alimentando, você será fortalecido. Meu Deus é o teu Deus, meu povo é o teu povo. Muitas vezes o filho não sabe dar alegria para a mãe de estar na igreja e ser povo de Deus de verdade. Fico feliz pela quantidade de crianças que nós temos aqui na terceira IPC, cada vez maior o número de crianças. Louvado seja o nome de Deus por isso. Mas que essas crianças jamais se desviem dos retos caminhos do Senhor, irmãos. Opa, vamos pegar aqui o microfone, irmã? Então, para que nós cresçamos, só um minutinho, irmã, que as crianças cresçam e possam dizer, esse é o meu Deus. Diga, irmã. Uma das coisas que a gente tem observado, e eu tenho tido até experiência na minha vida, que muitos filhos olham para os pais, né, já, às vezes, já ficando velho, tudo, que eu vou herdar dos meus pais. Então, pensando na herança, naquilo que os pais podem deixar para eles, e muitas vezes essa preocupação é uma preocupação assim, com as finanças, né, com aquilo que é riqueza, que é material. E nunca se lembram, às vezes, da maior herança que os pais deixam para os filhos, que é a herança da fé cristã, né? Então, meus pais foram pessoas humildes, e eles, quando faleceram, eles não tinham nada financeiro para deixar para a gente. Não tinham casa, não tinham dinheiro, não tinha nada para deixar para a gente. Mas uma coisa que eu sempre chamei a atenção dos meus irmãos foi isso. Nossos pais não deixaram riqueza terrena, sim, mas deixaram a maior riqueza espiritual, que eles foram pessoas de fé, pessoas que viveram como crentes no Senhor Jesus, que deram um exemplo de fé, que tinha o culto doméstico. A minha mãe sentava com meu pai, junto com os 10 filhos, e ali fazia o culto doméstico. Amém. Então, era a riqueza que ele deixou isso. Eu chamei muitas vezes a atenção dos meus irmãos, que estavam dispersos, sem querer saber de Deus. Vocês estão perdendo, estão jogando fora a maior herança que eles puderam deixar para nós. Amém. Não tenha dúvida. E essa é a maior herança que um pai pode deixar para um filho, né? O evangelho, as aulas que ele aprende com os pais. Lembre-se que o pastor e os professores de escola dominical só tem um dia, principalmente, né? O domingo, de manhã e à noite. Mas ele tem a semana inteira. E é por isso que quem educa, até no evangelho, são os pais. Se você não enfatizar durante a semana, inculcando, ao deitar, ao levantar-se e andando pelo caminho, não adianta, é tudo que você vai fazer. Tudo na vida tem que ser, está vendo? Deus. Meditar na palavra é isso, né? Os puritanos tinham muito disso, né? Tem uma porta aqui, rapaz, eis que estou à porta e bato, disse Deus, né? Então, tudo que eles olhavam, meditava na Bíblia. Lembrava, Bíblia. Bíblia. É assim a vida do crente, irmão. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É assim. O justo medita na lei de dia e de noite. É assim, meditar na palavra de Deus. Essa é uma preocupação que eu tenho tido. É muito grande. Se tem culto na família. Porque se não tiver, vai ter o problema. Mais cedo ou mais tarde, o problema vai surgir. Pode ter certeza. Porque o que alimenta a gente de pé é a palavra de Deus. Então, se não tem, a partir de hoje, nós estamos no meio da família. Instaure o culto familiar na sua casa. O irmão Anderson ali, só um minutinho, irmão Anderson, eu vou dar uma corrida aqui. Abra ainda, pode ir levando ali para o irmão Anderson, que aí irmão, aí eu vou falar aqui, dou a oportunidade para o irmão falar também. O que é dito aqui agora, versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouver, se outra coisa, se não for a morte, né? Não seja a morte,
me separar de ti. Veja bem, sabe um outro problema muito sério que a gente enfrenta em relação ao mau cuidado dos filhos para com as mães? A mãe envelheceu e disse, vou botar minha mãe no asilo. Tem isso? Você ama sua mãe? E sabe uma coisa que eu fico muito triste? Que o indivíduo, ele passa o tempo todo, ele não liga para a mãe, ele não ora para a mãe, ele não olha para... No dia das mães, chegou com flores. E, pasmem, ele vai visitar a mãe no asilo com flores. No dia das mães. Uma vez no ano. Se achando o amante. Isso é uma vergonha. Crente que deixa a mãe largada é uma vergonha. Uma vergonha deixar a mãe largada. Veja, abra comigo, por favor, na carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Só um minutinho, viu, irmão Anderson? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. 5:3. Diz assim, olha. Honra as viúvas, o quê? Verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes, o que, irmãos? Aprendam primeiro a exercitar a piedade para com a própria casa, irmãos. Sabe o que é viúva que a Bíblia diz que tinha que ajudar? Aquela que não tem filhos, nem neto na igreja. Porque os que têm filhos e netos na igreja, que estão deixando sua mãe de lado, tem que aprender a cuidar da mãe, primeiro, e da avó. Veja que a Bíblia tem padrão até para isso. Pastor, o que é a viúva? Ajuda a viúva, mas a verdadeiramente viúva. A verdadeiramente viúva. Por quê? Versículo 8, todo mundo junto. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, a vergonha mesmo. Eu estou usando as palavras aqui pesadas que Paulo joga pesado também. Ele chega e diz o seguinte, é uma vergonha filhos deixarem a mãe no asilo, meu amigo. Mãe ter que precisar da ajuda da junta diaconal, sendo que a mãe tem filhos e tem netos. Perdeu o marido, ela é viúva, mas ela tem filhos e netos ainda. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Diga, irmão Anderson. Bom dia. A paz a todos. Sobre isso aí que você está falando de deixar a mãe no asilo, essas coisas aí. Eu e meus irmãos temos uma peleja muito grande para cuidar de minha mãe. Minha mãe já está com 72 anos. Minha mãe tem um gênio muito forte mesmo. Graças a Deus. E ela mora em casa, na casa dela. Minha mãe é viúva, não tem mais o pai, ou não tem mais o marido, quer dizer. Mas ela não quer que nenhum eu e meus irmãos mora com ela. Ela quer morar sozinha, mas porém ela quer que a gente cuide dela lá na casa dela. Quer as coisas dela do jeito dela e tudo. E eu queria... Eu convidei ela essa semana, né, para vir para a igreja, desde a semana passada, porque eu queria trazer ela aqui para homenagear ela, através desse café da manhã maravilhoso que foi. Aí meu irmão vai lá e sequestra minha mãe. Levou minha mãe primeiro. Entendi, irmão. Aí, e outra coisa que eu queria falar também era que a gente faz o culto no lar, na família e tudo. E eu queria perguntar para o senhor, pastor, se eu estou fazendo errado em disciplinar os nossos filhos lá em casa, assim, colocando eles para ler o Salmo 119, quando ele faz alguma coisa errada. Irmão, necessariamente não está errado. Agora, não bote a Bíblia como uma punição. A Bíblia é uma bênção. Sim. Não. Agora você pode botar o seguinte, você não aprendeu, então vá ler de novo. Aí sim, aprenda a disciplina, vá ler um pouco mais a Bíblia. Mas a Bíblia não pode ter...
ser um chicote, tá bom? Não pode mesmo. Não aprendeu, volta para aprender, para poder lidar. Obrigado, Mas eu irmão. coloco ele para ler outros livros também, viu? Tá bom, excelente, parabéns. Irmãos, deixa eu finalizar aqui, então, dizendo o seguinte, que Noemi, ela teve a sua vida amargurada pela perda, a irresponsabilidade do seu marido, Elimeleque, a perda do seu marido depois, a posterior perda dos seus filhos, até mesmo uma nora ter ido embora, mas ela teve a doçura da sua filha que ficou com ela, a sua nora, que se tornou filha dela, que ela vai inclusive arrumar casamento para ela. Quem é ela? É Ruth, a mulher virtuosa, que soube cuidar muito bem de Noemi. Veja que ela não abandonou Noemi depois que casou. Noemi ficou com ela. Eu queria finalizar exatamente mostrando que, muitas vezes, você que é mãe, está com a vida amargurada. Talvez até passando por depressão mesmo, mãe. Agora veja comigo, versículo de número 17, aí de Ruth, diz assim, olha, então ambas se foram, até que chegaram em Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Cadê ela? Cadê ela? E ela diz, porém, ela lhe dizia, não me chamareis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Muito embora ela tivesse amargura, ela faltava perceber o quanto Deus tinha sido doce para ela. Ela volta para a terra do pão, onde não tinha pão, tem pão novamente, e agora também ela tem uma nora que é como que uma filha para ela. Ela vai reconhecer melhor isso mais adiante, mas eu queria dizer, para nós finalizarmos, valorize sua mãe, ame sua mãe. Você que é marido, cuidado para não trazer amargura de alma para sua mãe, para sua esposa, a mãe que você tem em casa, ou até sua mãe mesmo. Você que é filho, cuidado para não amargurar. Outra aplicação para nós, qual é o maior presente que você dá para sua mãe? Evangelho. Mãe, creia em Cristo Jesus e você vai ser salva. Ele morreu, ele experimentou a amargura para adoçar a nossa vida. Jesus Cristo. Maior presente que você pode dar para sua mãe. Amém. Ficou sem energia, Gerão. Vamos orar, finalizando esse momento, e a palavra está com o nosso irmão Bruno. Senhor Deus, Deus digno de louvor e glória, bendito seja o teu nome. Obrigado por esta aula sobre mães e sobre o respeito que precisamos ter para com elas. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada uma das mães aqui presentes. Mães, mulheres que entregam a vida pelo bem do seu lar. Guerreiras que são como que o próprio Cristo Jesus, imitando o Cristo Jesus. Elas são imitadoras de Cristo, dão a sua vida pela felicidade do lar. Muitas vezes choram, muitas vezes engolem o choro sozinhas, são providenciadoras. Quando pensamos que não tem mais nada, elas surgem com alimento na nossa mesa. Louvado seja o Senhor pelas nossas mães. Abençoa cada uma, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa para que essa palavra fique no nosso coração. Que o padrão de mãe que entrega-se a sua filha e prepara para o casamento seja Noemi. E o papel de filha, padrão de filha para nós, padrão de filho, seja Ruth, mulher que obedece a sua mãe. Num contexto onde muitas vezes nora e sogra não se dão bem, Ruth vem para mostrar que isso é possível. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Mãe, sou grata
meu jardim. Mamãe, eu te amo. Mãe, tu és a mais bela flor do jardim. Chorando ou sorrindo, seu rosto é o mais lindo pra mim. Conheci o caminho em que devo seguir. Te admirando, te observando, aprendi. És a estrela mais bela, a minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente do meu Criador. É muito mais que um troféu, minha joia de raro valor. Mãe, tu és a mais bela flor do jardim. Chorando ou sorrindo, seu rosto é o mais lindo pra mim. Conheci o caminho em que devo seguir. Te admirando, te observando, aprendi. És a estrela mais bela, a minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente do meu Criador. É muito mais que um troféu, minha joia de raro valor. És a estrela mais bela, a minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente de raro Criador. És muito mais que um troféu, minha joia de raro valor. Feliz dia! Tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Irmãos, a gente vai pedir que todas as mães venham aqui na frente para tirar uma foto e que seja feita a entrega da lembrancinha. As gestantes também, viu? Bom dia, irmãos. Eu já vim sem óculos. Porque hoje é um dia muito especial, né? Para todas as mães, para as que não são mães, que são filhas, né? Principalmente aquelas que não têm mais suas mães. Então, é uma data muito especial. A SAF recebeu uma incumbência de distribuir essas lembrancinhas. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Regina, se for possível. Para os que ainda não conhecem, essa é a nossa irmã Regina. Ela... Dani, me dá uma lembrancinha dessa daí, por favor. Ela, desde o ano passado, ela confeccionou essas lembrancinhas, que é uma nécessaire crochê, que ela é uma irmã muito talentosa. E aí ela nos procurou, né, para fazermos a distribuição dessa lembrancinha, né? Então, nós preparamos, embalamos, mas o mérito é dela. Eu vou passar aqui a palavra a ela, porque
para ela poder explicar para os irmãos melhor, né, como que se deu a preparação dessa lembrança. Bom dia, igreja. Fica difícil, né, da gente falar alguma coisa. Quero dizer que eu estou muito feliz e muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade. E alguns irmãos, né, que conhecem a nossa lida lá na chácara, né, pastor? Sabe que o nosso tempo é muito pouquinho, mas eu senti no coração o desejo de participar de alguma forma nessa data. E foi à noite, os pedacinhos de noite, que eu consegui fazer. Então, eu estou muito grata a Deus por Deus ter me capacitado de fazer. Então, quero dizer que é uma lembrancinha simples, mas foi feita com muito carinho, e eu espero que todas as mães gostem. Obrigada. E assim, irmãos, ela tem um desejo de participar mais ativamente dos trabalhos da igreja, né? Principalmente da SAF. Ela mora num pedaço de paraíso. Só que é um local mais de difícil acesso, né? E por ela também, às vezes, não poder participar, principalmente aos sábados, com a SAF, né? Então, como forma de gratidão a ela, nós decidimos presenteá-la também com a entrega de uma lembrancinha. Pode abrir, irmã. Pode ver com a lembrancinha. Vamos ver o que a SAF quis homenageá-la, né? E os outros departamentos. Pode tirar da sacolinha. É a nossa mais nova camiseta da SAF. Para que ela, ao usar, né, ela lembre do grande carinho que nós temos por ela, né? Que, se Deus permitir, que ela possa também, né, usar a nossa camiseta e participar da SAF conosco. O irmão Simeu, ele quer dar uma palavrinha também, representando a UMP, que também está junto com a SAF nessa homenagem. Bom, a gente vai ficar aqui, eu e o Fernando, representando a UMP, também com as outras sociedades. A gente preparou alguns versos aqui para falar para vocês, né, uma homenagem, né? Eu pedi para o Fernando começar. Vou ficar aqui para olhar para vocês mesmo. Bom, é uma pequena homenagem da nossa UMP, juntamente com as outras sociedades. E às vezes até é difícil falar também. Vamos lá. Quando falamos em mãe, logo pensamos em amor. E por que isso é tão forte em nós? Como uma pessoa consegue nos marcar tanto? Não só a nós, mas toda uma geração. Muitos se perguntam, fazendo coisas mirabolantes, por descobrir uma nova tecnologia ou uma invenção incrível, como muitas pessoas se destacam hoje em dia? Mas não, meus irmãos e minhas irmãs. Por mais que sua capacidade seja incrível, sua força seja incrível, ela nos marca com o mais importante, que é o seu amor. E para nós, não faltam exemplos aqui, mas também queríamos citar alguns na nossa Bíblia. E eu queria citar dois exemplos de mães dedicadas, né, a trazer seus filhos para a fé, não é? Como eu não lembro, pastor, quem mencionou a questão da herança, né? Não lembro qual irmã que falou durante o estudo do pastor para deixar. A irmã Doralice, né, falou justamente da questão da herança, de deixar a sua fé para o seu filho. E é justamente nesse ponto que a gente queria tratar aqui, colocando como exemplo aqui a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, né? Lá em 2 Timóteo 1, versículos 3, 4 e 5, diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: dou graças a Deus,
a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Ou seja, então aqui a gente tem um exemplo de duas mães que deixaram como herança a sua fé sem fingimento para Timóteo. Eu tenho certeza que vocês também têm deixado como herança uma fé sem fingimento para os seus filhos, uma fé inabalável. Vocês são exemplo de mães de oração aqui, como o Fernando citou aqui para a gente. E nós só temos a agradecer a vocês, especialmente minha mãe, tá, mãe? Obrigado. Nós temos muito que agradecer a vocês por terem nos trago aqui, serem exemplos de perseverança, de sacrifício pelos seus filhos, de fé, de amor, de, enfim, são todas. Acabou o tempo. São tantas palavras que a gente não consegue expressar como vocês são maravilhosas, são exemplos para a nossa. Bom dia, mães. Em nome da UPH, eu gostaria de fazer uma oração, juntamente com toda a igreja. Vamos orar? Deus Santo, Deus Poderoso, bendito seja, Senhor, o Teu nome louvado pelos séculos dos séculos. Nesta manhã, Pai querido, aonde nos reunimos na Tua casa, com o intuito de Te louvar e de Te engrandecer, queremos colocar a vida das Tuas servas, ó Pai, diante do Senhor. Te agradecer, ó Pai, por cada uma que aqui está representando o seu lar. Nós queremos, Senhor Deus, colocar a vida das Tuas servas diante de Ti, ó Pai, e rogar que cada uma delas, Senhor Deus, possa receber do Senhor a paciência, a bênção, a perseverança, a força e a coragem para continuar, ó Pai, levando o Teu Evangelho, continuar fortificando, ó Pai, os seus filhos, a sua família. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor colocou-os no mundo para auxiliarem, Senhor Deus, no Teu trabalho, na vida, ó Pai, de todos os Teus filhos. Nós Te somos gratos, Pai querido, pela vida de cada um aqui, representando, ó Pai, cada família. Nós rogamos pela Terceira Igreja Presbiteriana, que seja uma igreja forte, que seja uma igreja onde Cristo Jesus seja o centro do coração de cada um dos Teus filhos. Nós Te pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção, a Tua direção na vida desta igreja, na vida da sociedade feminina. Te pedimos, ó Deus, nesse instante, o Teu perdão pelas iniquidades, ó Pai, que cometemos, que foram de encontro com o Teu querer, com a Tua santidade. É no nome do Senhor Jesus que oramos e Te pedimos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as vidas das Tuas servas, hoje e sempre. Amém. Obrigado a todas. É o nosso porto seguro, né? Cada uma de vocês, viu? Muito obrigado.